Fala rapaziada, estamos aqui diretamente do estádio Del Bosque em La Plata. Pode filmar aqui um pouquinho antes da gente falar sobre a análise, né, desse primeiro tempo. Eu já estou gravando aqui agora só para ter a certeza que vai ter pelo menos um vídeo aqui especial para vocês no canal, diretamente, né, obviamente aqui do estádio, numa cidade que dá mais ou menos 56 quilômetros de Buenos Aires, e viemos aqui, né, já tem pelo menos uns 50 esmeraldinhos aqui agora sim, com um cenário um pouquinho diferente do estádio. Já gravei em relação à análise do primeiro tempo, agora vamos para o segundo, falar aqui um pouquinho dessa vitória do Goiás. Finalmente saiu, né, a primeira do Goiás fora de casa na história da Copa Sul-Americana. Pode filmar aqui onde a gente está, ficou um pouquinho fechado, né? Porém, enfim, fica um pouco mais seguro, mas não tem aquela mesma visão bonita do estádio. Vou deixar para vocês também a análise inicialmente do primeiro tempo e depois do segundo, que a gente fica um pouco mais de detalhes, né? Enfim, o que foi cada um no tempo. Mas, obviamente, né, muito feliz, vários torcedores aqui do Goiás também presentes. Acho que pela conta aqui ficou uns 50, 60 tranquilamente. E finalmente saindo essa zica, né? A primeira vitória do Goiás na história jogando aqui na Argentina. Precisou de 5 jogos, né? 2 empates, 2 derrotas e agora a primeira vitória diante o Ginásio. Analisar esse primeiro tempo inicialmente, para pelo menos ter aqui essa parte, enfim, o que foi esse primeiros 45 minutos e a minha análise, o que pode melhorar, né? Daqui pra frente, obviamente, o segundo tempo também, vocês vão conferir minha análise ali no final. Uma escalação alternativa do Goiás, e aí não tem como a gente não criticar a estratégia adotada para esses dois jogos, né? Acho que se o Goiás tivesse um meio de campo um pouco melhor tecnicamente, né? Tanto o Morelli quanto também o Dieguinho, poderia ter criado muito mais chances, porque o time do Ginásio de fato não é muito mais forte do que o Goiás, muito pelo contrário, né? É um time de fato bem mais fraco do que qualquer adversário que o Goiás terá pela frente na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, na minha visão, foi uma ideia errada, né? Acho que poderia ter colocado os jogadores principais nesse jogo, ter preservado, por exemplo, diante do Internacional. Mesmo assim, por isso que eu coloquei nesse ponto também, acho que a ideia de jogo é semelhante. É óbvio, o Goiás não conseguiu trabalhar muito ali por dentro, né? Tinha a saída de bola principalmente pelo lado esquerdo, com o Sidmar, que não errou, mas tinha uma certa dificuldade, né? Às vezes, principalmente para dar aquela bola no Hugo. Não errou nenhuma até agora, mas tem uma certa dificuldade. O Hugo também, ele não errou algo, digamos, absurdo, mas não consegue ter aquela mesma dinâmica do Sander. Aqueles passes curtos, um lançamento, até mesmo um cruzamento, né? Uma qualidade para chegar na linha de fundo. Não é assim, pelo menos nesses primeiros 45 minutos, vem sendo seguro, mas não é aquele mesmo lado com o Sander e o Bruno Melo, e obviamente, né, o Morelli ajudando por ali. Na parte ofensiva ficou muito mais por conta do Palácios, mas uma grande partida, pelo menos até o momento, né, que eu estou gravando aqui o nosso vídeo. De muita mobilidade, de chamando a responsabilidade, sofrendo várias faltas, né? Ele começou o jogo ali pelo lado direito do campo, fez boas tabelas com o Maguinho também naquela posição do gramado. O Goiás conseguiu criar algumas jogadas nesse sentido. O Johnny Lucas também vem sendo uma peça importante nesses 45 minutos iniciais, assim, tentando, né? Não é um cara extremamente habilidoso, chutando de fora, nada disso, mas tenta, enfim, pelo menos tenta ali uma outra jogada no campo ofensivo. Acho que o desempenho dele, pelo menos nesses primeiros 45 minutos, me chamou a atenção de maneira positiva. O Palácio terminou o jogo ali na ponta esquerda, não conseguiu criar tanta coisa. O Vinícius também, de novo, ele é o único que tenta, mas não consegue, não tem aquela habilidade, às vezes até uma inteligência. Na hora que ele já corta e tem que soltar a jogada, o passe, né, acaba se embolando todo com a bola. Então não teve tantas chances. O Felipe Bastos até arriscou um chute fora da área. O Maguinho fez outra escapando aqui num cruzamento, né? O Maguinho de novo vem fazendo uma partida interessante, segura até aqui. E lá na parte ofensiva, defensiva, né? Ofensiva por parte do Ginásio, que assim, tem jogadores rápidos, principalmente pelas beiradas, na ponta direita e também na ponta esquerda. Geralmente os clubes argentinos, eles sempre fazem isso. Eles começam a jogada no canto, trabalham rapidamente no meio, uma outra tabela ou algo nesse sentido, e inverte o mais rápido possível para buscar as costas do lateral. Então eu acho que assim, tanto o lateral direito, o Maguinho, quanto também o Hugo, acho que precisam ficar mais espertos nesse ponto. Mas como eu falei, a ideia de jogo é a mesma. Não é tanto chutão, é mais obviamente do que os jogos diante do Internacional. E o Corinthians, mesmo assim, existe uma ideia, um modelo onde que vai sair jogando, onde cria as principais jogadas ou algo nesse sentido. Mas, como eu falei, um jogo, né, com mais jogadas perigosas, enfim, com mais habilidade e obviamente qualidade dos jogadores. Pelo menos essa impressão dos primeiros 45 minutos. O Ginásio teve um outro chute de fora da área, o Marcelo Rangel também sendo um goleiro seguro. Pelo menos um jogo, digamos, movimentado, sem muita qualidade, mas enfim, vamos ver o que aguarda também para o segundo tempo. Valeu! Em relação ao segundo tempo, as mudanças, né? Já falei sobre o primeiro tempo, agora sobre o segundo também. O Morelli entrou ali na vaga do Johnny Lucas. Acho que até que o Johnny fez uma partida razoável, mas obviamente o Morelli encaixa muito melhor no time. Nem acho que foi um segundo tempo perfeito dele não, mas deu uma outra dinâmica também na partida. O Goiás teve a sorte, né, imensa. Eu inclusive vim aqui comprar um lanche, na hora que eu voltei o pênalti já estava revisado. Muito tempo ali no VAR, né? Graças a Deus o pênalti foi validado e a cobrança ali do Vinícius também muito boa.
batendo cruzado, né, enfim, e colocando o Goiás com um jogador a mais, marcando o gol logo no começo da segunda etapa. É óbvio que fica muito mais tranquilo essa situação, mas a torcida do ginásio realmente é uma coisa fenomenal, né, e tem essa característica também as torcidas argentinas, os caras não param de gritar, apoiar, enfim, cantar em nenhum momento do jogo, e fica aquela partida, digamos, perigosa. Mesmo assim o Goiás soube se controlar, parece que esse time já está pegando um pouco, digamos, de cancha, né, de experiência internacional também, para manter o equilíbrio, fazendo uma partida boa, segura. Quando teve um jogador a mais e o placar ao seu favor, rodou a bola, ali com o Zé Ricardo, com o Morelli, passava no pé do Sander, do Hugo, né, na lateral esquerda, do próprio Lucas Alter um pouco atrás, enfim, o time conseguiu rodar bem a bola, ainda sem grande ofensividade. O jogador mais agudo geralmente era o Palácios, né, ali na meia direita. Até pensei que a mudança foi certa, acho que o Goiás estava muito rondando a área e não finalizando. Colocou o Guilherme Marques, que novamente não entrou, não conseguiu fazer tanta coisa. Mesmo assim, o time seguiu em frente, enfim, não ficou aquele apenas recuado atrás. Teve um outro cruzamento do ginásio perigoso, né, em inversão de jogadas, é o que busca bastante a equipe argentina. Ainda bem que pelo menos nas ocasiões, quando o Maguinho não conseguiu alcançar, né, teve sorte. E obviamente o segundo pênalti sofrido ali em cima do Matheus Peixoto, ele mesmo convertendo e fazendo o 2-0. Já nos minutos finais, é óbvio, teria um acréscimo muito grande por conta da grande paralisação também, mas pelo menos convertendo os dois pênaltis, não tendo zica. Teve até um pênalti do ginásio ali que eu tinha descido um pouco na arquibancada, vi claramente, né, se eu não estiver muito enganado, ainda não consegui rever nenhum lance do jogo, bateu no cotovelo, né, do Sidmar, não foi nada, o juiz meio que na empolgação, já que tinha marcado 2 para o Goiás, né, acabou apitando, mas com a revisão do VAR também foi anulado corretamente. Os minutos finais de um pouquinho mais pressão, o Apodi entrou ali no segundo tempo também para tentar dar uma velocidade, até conseguiu escapar em outra bola, mas tá bom, eu acho que não foi o mesmo desempenho das últimas partidas, se a gente olhar pelo total, porém o Goiás fez o certo, a eficácia, teve a oportunidade e converteu as suas chances, né, mesmo não precisando de tantas finalizações, de tantos chutes assim, foi sim uma partida relativamente segura. Em prova também que o ginásio, como eu falei, nem se equipara a nenhuma equipe basicamente da Série A do Campeonato Brasileiro. É o fator econômico, isso faz muita diferença quando coloca essas competições sul-americanas, né? Então finalmente a primeira vitória, o Goiás chegando a 5 pontos também, muito bem colocado nesse grupo, e agora vai para 2 partidas consecutivas em Goiânia, né, contra o Universitário do Peru e também diante o próprio Ginásio Esgrima, e finalizando contra o Santa Fé lá na Colômbia, né? Eu diria que os melhores hoje, o Marcelo Rangel muito seguro, a dupla de zaga também, né, o Lucas Alter na saída de bola, um cara muito confiante, não perde uma ali atrás. O Sidmar também foi muito bem, mesmo jogando pelo lado esquerdo. O meio de campo, até que o Felipe Bastos correu, enfim, não colocaria ele como um destaque não. Acho que no meio o principal foi o Palácios, e lá no ataque, né, tanto o Vinícius quanto também o Peixoto, que é nessa boa, essa conversão nos pênaltis e também na parte ofensiva. Então basicamente isso, acho que fica muito legal essa vitória, a primeira do Goiás, né, na história da Sul-Americana. Lembrando, o Goiás já venceu uma partida fora do Brasil, mas foi na Copa Libertadores, agora também após a participação, né, na Sul-Americana de 2023, conseguindo quebrar esse tabu. Vou filmar aqui o restante aqui pra vocês, enfim, estamos aqui meio que escondido no estádio, né, mas pelo menos tem uma maior segurança antes da gente sair. E é isso aí, valeu! Primeiro, valeu!